E depois de 20 anos de isenção, o Brasil volta a cobrar imposto sobre dividendos pagos à pessoa física. Isso muda tudo para empresário, holdings ou quem quer que queira viver de renda. Em outubro de 25, a Câmara criou uma proposta de lei para tributarem até 10% os dividendos pagos a partir de 2026. Mas calma, que isso não significa que toda a renda passiva vai ser tributada. Hoje eu vou te explicar o que realmente muda, sem achismo, sem fake news. É o vídeo mais completo que você vai encontrar no YouTube. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Antes da gente falar sobre impacto, sobre planejamento, a gente precisa entender o que está acontecendo. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Durante 20 anos, o Brasil não tributou dividendos. E agora estamos retornando a isso. Que fique claro que não tributar dividendos é uma coisa muito rara em outros países. Então o que acontece no Brasil hoje é meio que uma tendência global. Você discorde ou não, e está tudo bem se você discordar também. Agora, o ponto é uma tendência global e a grande maioria dos países tributa dividendos. E o que exatamente foi aprovado, tá, nesse texto da Câmara? A tributação começa em 2026 numa alíquota de 10%. Ela incide somente sobre valores que ultrapassarem R$ 50.000 no mês por empresa e pessoa física e vai ser na fonte, funcionando como uma antecipação do imposto de renda anual. Ou seja, isso não atinge a maioria dos investidores, mas com certeza atinge quem tem uma renda dessa natureza de até R$ 600.000 por ano. Detalhe, de uma única empresa. Então vou repetir isso para que fique claro. É uma regra que não é para todos, porque vai funcionar para quem recebe muitos dividendos de uma única empresa. Tem muita gente achando que tudo vai ser tributado, e não é bem assim. Por enquanto, pelo menos, apenas esses dividendos que eu citei dessa natureza, dessa maneira, serão tributados. Algumas coisas se mantêm na legislação anterior e outras coisas se alteram. Eu vou citar alguns exemplos. Os FIIs continuam isentos, claro, para a pessoa física. Os ETFs continuam cada um com a sua tributação própria. Os BDRs continuam com tributação própria. Os dividendos no exterior continuam sendo tributados normalmente a 15%. E os JCP continuam com tributação também de 15%. Ou seja, essa lei não mexe nas atuais organizações tributárias de fundos imobiliários, ETFs, BDRs, mas sim nos dividendos pagos de uma única empresa. E agora a gente chega numa parte bem importante para você começar a se planejar e se preparar, caso seja o seu caso. O texto diz que os dividendos apurados até dia 31 de dezembro de 2025 e aprovados até essa data podem ser pagos até 2028 sem sofrer essa alíquota de 10%. Isso significa que as empresas podem apurar o lucro esse ano, aprovar em assembleia, distribuir até 2028 sem pagar esse imposto. Que fique claro. Então, basicamente, você que se encaixa nesse caso, deve apurar até dia 31 de dezembro o pagamento dessa janela. Se você tem lucro acumulado para distribuir, essa é a hora de você começar a planejar esse fluxo de pagamento. E o imposto que está gerando toda essa confusão, que agora é novo, é o imposto justamente para as pessoas que ganham de 600 mil, né, mais de 600 mil de uma única fonte no ano. É o IRPFM. Ele vai funcionar como um ajuste anual, ou seja, há várias coisas que você paga, né, na tua declaração de imposto completa que abatem a tua renda tributável, são coisas que você já paga de imposto. A grande sacada aqui é que você pagará até 10% de imposto sobre todas as suas rendas tributáveis. Entretanto, se há coisas que já foram tributadas, elas abatem dessa base. Em resumo, se alguém recebesse todo esse dinheiro de dividendos, que atualmente não são tributados, o mínimo que essa pessoa precisaria pagar é 10%. Entretanto, se ela tem outras aplicações que já pagam imposto, isso vai reduzindo, né, porque essa pessoa já pagou imposto e ela talvez não precise pagar. Enfim, cada caso é um caso. O fato é que o mínimo que você vai pagar sobre toda a tua renda, né, é de 10%. Por isso que gera confusão sobre tributação sobre dividendos, nesse caso, da pessoa física. Por quê? Porque a gente está falando que se alguém só recebe dividendos, aí sim essa pessoa vai sofrer 10% sobre isso, porque os dividendos são isentos. Entretanto, se ela tem outras aplicações que já têm natureza de pagar dividendos, 15% ali, 27,5% ali, como o Prolabore, por exemplo, isso vai abatendo desse imposto que ela já pagou e ela talvez não precise pagar, talvez não seja o caso de você precisar pagar, mesmo recebendo, né, um valor ali anual em dividendos também. Na prática, você vai precisar de um contador, você vai precisar de um planejamento e, claro, se você recebe somas muito grandes de dividendos, se você é um empresário que recebe muito dinheiro de dividendo e não tem outras fontes de renda ali que reduzam essa base tributável, digamos assim, aí, meu amigo, pode ter certeza que você vai passar a pagar imposto que você não pagava antes. Então, na prática, para a maioria dos investidores que não recebem pelo menos 50 mil mensal em dividendos, esse impacto não vai ser tão grande. Inclusive, a arrecadação que o governo está prevendo fazer com esse pessoal, né, esse seleto grupo que recebe tanto dinheiro, é um percentual bem irrisório, né? Mas, obviamente, se você é um empresário que tem pelo menos de 50 mil a mais, né, de dividendo ali, já vai ter uma retenção na fonte, e no teu IRPFM, aí sim, se você não pagou, né, se teve alguma coisa ali que não bateu os 10% de alíquota mínima,
aí você vai precisar pagar um imposto que antes você não pagaria. Agora vamos para os erros potenciais, né? Eu já começo a pensar aqui que a galera que gosta de ações de dividendos já está pensando em se desfazer dessas ações com dividendos só porque agora vai haver essa tributação. Não pense dessa maneira, tá? As empresas vão dar um jeito, vão fazer outra distribuição, vão talvez expandir os negócios, enfim. Sempre há alguma forma da empresa diminuir os impactos que uma nova tributação causa. Então não sai vendendo suas ações que pagam dividendos porque você está desesperado e você não é bem assim que a banda toca, tá? Você provavelmente vai se arrepender, porque se as empresas distribuem dividendos, pode ter certeza, elas estão com caixa saudável, a vida está andando, né? Então não começa a fazer besteira só porque você ouviu falar disso. Não deixa a notícia te afetar e você ficar desesperado. Tem uma diferença entre mudança de regra e mudança de tese. Houve uma mudança de regra em relação à tributação de dividendos. Mas a sua tese de comprar boas ações, boas empresas na tua carteira, ela deve permanecer, concorda comigo? A gente também precisa olhar o retorno total e não só os dividendos. Então você não está vivendo para ganhar dividendos nas ações. Você está vivendo para acumular boas ações com bons rendimentos e aí sim, quando for a hora, você fazer a divisão do bolo e usufruir desse patrimônio que você acumulou em vida. Outro evento que pode acontecer é as empresas executarem recompra de ações, né? Já que caso elas distribuam esses dividendos, vai sofrer uma taxação, vai sofrer um imposto. Não, elas vão lá e recompram essas ações valorizam. Então não se desespere. Ah, vou vender as ações que pagam dividendos. Calma, o jogo é a longo prazo. Então, de resumo aqui para você se adequar, a alíquota vai até 10%, tende a afetar empresários que recebem mais de 50 mil por mês em dividendos da mesma empresa. Você precisa se atentar à janela de distribuição desses dividendos, sem passar pela taxação, né, que é até dia 31 de dezembro de 2025, e você não deve se desesperar tomando atitudes por aí ao léu, tá? Então se reúna com o seu planejador financeiro, se reúna com o seu contador, simule o quanto você pagaria de imposto. Pode ser que você não pague nada, tá? O Prolabore, ele já é tributado, né? Dependendo se você recebeu juros sobre capital próprio, você já foi tributado. Existem outras aplicações que você já foi tributado e no final de tudo você está se desesperando à toa. Pode acontecer, tá? É bom separar o termo tributação sobre dividendos, porque quando a gente fala do IRPFM, né, que é o imposto que vai incidir sobre a pessoa física, pode ser que mesmo recebendo dividendos você não precise pagar, dependendo da tua base tributável, tá? Então, observa isso com o teu planejador, com o teu contador, são coisas bem relevantes a se fazer e, principalmente, é uma notícia que mostra que o Estado está criando formas ali de arrecadar mais, tá? Já há uma tendência global de tributação sobre esses dividendos, mas isso também mostra um cenário nacional em que o Estado precisa arrecadar mais, porque também está gastando mais. Então você não tem que se desesperar com isso. Você tem que se adaptar ao jogo. Cabe sempre lembrar que a tese a gente leva até o final. A notícia a gente se adapta. Então se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a montar a tua estratégia fiscal, clica no botão aí do like, clica em se inscrever no canal, manda esse vídeo para aquele amigo que está desesperado, que está perdido, não sabe para onde que vai e fica comigo que na próxima tem mais. A gente tem vídeo aqui sempre para te manter bem informado. Forte abraço.